Vamos mergulhar em um dos momentos mais turbulentos da história recente do Brasil. Ali, em meados da década de 2010, o país viveu uma crise política gigantesca que acabou levando à queda da sua primeira mulher presidenta. A gente vai entender agora o quebra-cabeça que levou a esse desfecho. E o cenário era esse: uma nação completamente dividida. Em março de 2015, milhões e milhões de pessoas foram para as ruas. De um lado, o verde e amarelo pedindo o fim da corrupção, a saída do governo. Do outro, o vermelho, defendendo a legitimidade do mandato. O Brasil estava literalmente rachado ao meio. Isso nos leva à grande questão que essa análise tenta responder. Como é que uma presidenta eleita com mais de 50 milhões de votos, herdeira de um governo super popular, viu todo esse apoio simplesmente desmoronar em tão pouco tempo? Para a gente entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho na história. Primeiro, é essencial saber quem é a figura central dessa história toda. A trajetória da Dilma Rousseff é, sem dúvida, fundamental para entender os eventos que vieram depois. A história da Dilma é marcante, né? De jovem militante na luta contra a ditadura militar, passando por um período duríssimo de prisão e tortura, até se consolidar como uma economista e gestora pública super respeitada. A ascensão dela no governo Lula foi meteórica. Ela virou peça-chave, coordenou programas estratégicos e, no fim, foi a escolhida por ele para dar continuidade ao seu projeto político. E para entender a estabilidade que a Dilma herdou, a gente precisa entender um conceito que é o pulo do gato aqui. É a ideia que sustentava o governo anterior, o chamado Pacto Social. Olha, esse pacto social não era uma lei, não era um documento assinado, nada disso. Era mais um acordo de cavalheiros, sabe? Um equilíbrio muito delicado. A ideia era basicamente dar o que a elite empresarial queria para que, em troca, fosse possível garantir assistência social para os mais pobres. Assim se pacificava o conflito de classes. E como é que isso funcionava na prática? Bom, a fonte que a gente está analisando resume em 3 pilares. Primeiro, agradava o mercado financeiro com juros altos. Segundo, trazia os líderes sindicais para dentro do governo, o que meio que neutralizava a oposição da classe trabalhadora. E terceiro, criava uma rede de proteção com programas sociais como o Bolsa Família. Era uma fórmula que, por um bom tempo, deixou todo mundo satisfeito. Só que esse equilíbrio era frágil, e a gente vai ver agora como esse pacto começou a ruir. E o epicentro desse terremoto foi, sem dúvida, a economia. A fonte aqui destaca um contraste brutal. O Lula entregou para Dilma um país com uma economia que a análise chama de confortável. O Brasil crescia forte, o desemprego estava lá embaixo. Mas, durante o primeiro mandato da Dilma, o cenário virou de cabeça para baixo. A economia desacelerou com tudo, a inflação começou a preocupar e os investimentos simplesmente não saíram do papel. E esse slide aqui ilustra o tamanho do problema. Os números são muito claros. Depois de uma média de crescimento ali perto de 2% ao ano, a economia brasileira praticamente parou em 2014, crescendo mísero 0,1%. Essa piora na economia foi o combustível para a insatisfação geral tanto do povo quanto dos empresários. Então, o ponto crucial, segundo essa análise, é o seguinte: a Dilma não foi só uma vítima da crise, mas uma agente ativa na quebra daquele pacto. E a ferramenta que ela usou para isso foi uma política batizada de Nova Matriz Econômica. A ideia era estimular a indústria e o consumo com mais intervenção do Estado, o que ia totalmente contra um dos pilares do acordo anterior. E aqui, olha só, as próprias palavras da então presidenta mostram essa mudança de rota. Em 2012, ela bateu de frente com os bancos, criticando os juros altos. Para a fonte que a gente analisa, essa fala foi uma clara linha de descontinuidade com o governo Lula, que tinha feito justamente do bom relacionamento com o setor financeiro uma peça-chave do seu pacto social. Com o pacto rompido, a economia em crise, o palco estava montado para o ato final, o processo político que tiraria Dilma Rousseff do poder. Foi uma verdadeira confluência de crises, a tempestade perfeita. A insatisfação com a economia ganhou voz nas ruas, e tudo isso foi turbinado pela Operação Lava Jato, uma investigação que revelou um esquema de corrupção sistêmica envolvendo políticos de vários partidos e as maiores empresas do país. Oficialmente, o impeachment foi baseado nas famosas pedaladas fiscais. De forma bem simples, era uma manobra contábil que o governo usava para atrasar repasses a bancos públicos, maquiando as contas do governo. O pedido foi escrito por juristas e aceito por Eduardo Cunha, uma figura central que tinha rompido com o governo. E aqui é importante frisar, a fonte desta análise classifica todo esse processo como um golpe parlamentar. E na época, o debate pegava fogo.
Esse editorial da Folha de São Paulo, lá de março de 2015, mostra bem isso. Mesmo os jornais que criticavam bastante o governo questionavam se existia uma base jurídica forte para tirar a presidenta do cargo, separando a crítica à gestão da existência de um crime de responsabilidade. A conclusão da análise que baseia este resumo é bem direta. O impeachment não foi só a troca de uma presidenta, mas a imposição de um projeto político completamente diferente, um projeto que não tinha sido validado nas urnas. E isso abriu um capítulo novo e bem turbulento na história do Brasil. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, que vai muito além do caso específico do Brasil. Independentemente da posição de cada um sobre o que aconteceu, a questão que fica é sobre a própria democracia. O que acontece quando um projeto de poder é implementado sem passar pelo crivo do voto popular? É uma pergunta que, até hoje, continua ecoando por aqui.